Irmãos e irmãs, então iniciamos esta festa de Santo André com o 33º domingo do tempo comum. E o Evangelho de São Lucas é um evangelho fantástico. É o seu capítulo 21. E estando no fim do ano litúrgico, porque próximo domingo nós já celebramos Cristo Rei, motivo pelo qual encerraremos a festa do nosso copadroeiro Santo André no sábado, com a Santa Missa e a bela procissão. Então nós ouvimos o Evangelho e Jesus irá revelar algumas coisas para não seus discípulos, mas para algumas pessoas que, curiosamente, comentavam a respeito, do templo, enfim. E Jesus aproveita para dar uma catequese sobre o verdadeiro sentido e sobre a sua vinda gloriosa na parousia, no seu retorno. Claro, ele está ali com os seus apóstolos ainda evangelizando. Então, nosso Senhor diz: vocês estão admirados com as pedras do templo? Haverá um dia que este templo será destruído e não ficará pedra sobre pedra. Isso significa dizer que tudo é relativo. Tudo é relativo em relação a Cristo Jesus. Então, como diz São Paulo, para mim considero tudo como perda em virtude de Cristo Jesus. E que se tudo isso que é material se perder, deve ficar o grande patrimônio da nossa fé, que foi marcada em nossa alma com uma marca indelével de amor no nosso batismo. Ficando o nosso batismo, estamos salvos por meio dele, né? E inclusive o sinal que nós vamos ouvir neste evangelho é um símbolo batismal. Sigamos. E a pergunta: quando, Senhor, vai acontecer isso? Ou como? Quando é que este templo vai se acabar? Qual o sinal que nos dás? E aí Jesus ele alerta para aquelas pessoas que chegarão no fim dos tempos: cuidado com esta gente que diz o dia e a hora do fim dos tempos. Passou o ano 2000, estamos todos aqui presentes, né? Pensar na morte gera comunhão com Deus. Na hora da morte, pensamos na nossa finitude. E nesta finitude a gente lembra da porta estreita e da grande porta, a outra larga, e que para entrar no reino dos céus, nosso Senhor disse que precisamos entrar pela porta estreita. E na hora da porta estreita não entra inimigos, intrigas. E ali naquela comunidade todo mundo começou a pedir perdão, né? Graças a Deus, né? Então, amados irmãos e irmãs, pensar na morte no tempo final nos leva a este ato de reconciliação com Deus. Nesta hora que muitos devem chamar o sacerdote, o padre, para dar a unção dos enfermos, a comunhão, o viático para aqueles que estão na passagem. Então nosso Senhor lembra: quando chegar este tempo de final, o mundo vai se acabar. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Então, já aconteceu as guerras, as bombas, as pandemias, estes sinais dos tempos, e já aconteceu, inclusive, o tempo da revelação acabou com a morte do último apóstolo. Então, morreu João, escreveu suas cartas, o livro do Apocalipse, acabou o tempo da revelação. Nada de novo irá acontecer que já não tenha sido dito por nosso Senhor. Nada de novo, nada. E isso nos leva a viver a novidade do tempo presente.
e a não esperar essas coisas fantásticas. É isto que nosso Senhor está dizendo. Depois destas coisas, nosso Senhor coloca as divisões das pessoas, um povo contra o outro, as guerras e as catástrofes e os sinais naturais, terremotos, pestes em muitos lugares, coisas pavorosas. Quantas destas a história humana não já presenciou? Grandes sinais vistos no céu, muitos sinais, né? Depois, nosso Senhor fala que estes tempos é a natureza que está dando um sinal da impiedade da humanidade. Por exemplo, no tempo de Noé, ali foi feita uma arca e as pessoas ficaram que levaram Noé a sério ou ficaram zombando dele? Zombando, tá doido, velho, uma arca desse tamanho. E aí foi colocado um par de espécie desta arca e Deus enviou um grande dilúvio naquela pequena região. Lembremos que tudo na Bíblia é simbólico, e a gente imagina que o mundo um dia se acabou com água. Foi este sinal de Noé. Então tudo foi inundado e este símbolo da arca é um símbolo batismal. Deus percebeu a impiedade das pessoas, fez um pedido a Noé, que foi obediente, ao contrário de Adão, e as pessoas que viviam na sua impiedade foram todas afogadas. É um símbolo batismal, quer dizer que quando a terra vivia em pecados, Deus envia a água do céu, inunda aquela região para afogar o pecado, como afogou os soldados do imperador egípcio lá na passagem do Mar Vermelho. Então se precipitou no mar cavalo e cavaleiro, revela as Escrituras. E quando nosso Senhor foi batizado, o mesmo símbolo, ele foi submergido nas águas do batismo, e quando o sacramento ele é realizado, a gente lembra, com Cristo morre o pecador para nele ressuscitar. E no batismo de imersão, que a gente na Páscoa vai realizar, vamos batizar os nossos catecúmenos, submergindo nas águas, é este o símbolo. Então, morre o pecador e ressuscita o homem novo. Morremos com Cristo no batismo para nele ressuscitarmos. Então, o primeiro fim realmente foi em água, e o segundo fim dizem que é com fogo, não é isto? E nosso Senhor também fala no Evangelho, que diz que será que quando eu voltar encontrarei fé sobre a terra? E ele questiona que haverá então um momento em que pai se levantará contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora, mostrando de fato que o amor humano sem o fogo do amor divino é isto: é hipocrisia, é divisão, é discórdia, é inveja, é tudo menos Deus. É apenas algo utilitário. Então eu utilizo do outro, eu uso o outro usufrui de mim e vive. E esta vida, ela não é uma vida virtuosa, é uma vida viciosa. Então nosso Senhor, ele diz que enviará fogo sobre a terra. E como ele desejaria que este fogo estivesse aceso. Então olhamos para o Sagrado Coração de Jesus e a gente sempre lembra que o coração dele é um coração flamejante, tem um fogo que sai deste coração. É este o fogo que nosso Senhor Jesus então deseja, não acabar o mundo, mas começar uma vida nova no seu tempo.
E aí, o último sinal, que é o terceiro, é a perseguição dos bons. Sereis presos e perseguidos, entregues nas sinagogas e postos na prisão, levados diante de reis e governadores por causa do meu nome, e esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Então, quando, amados irmãos e irmãs, a gente olha para a igreja e nos questionamos, perguntamos como foi a morte de Santo André, crucificado em forma de um X. Como foi a morte de São Pedro, o Papa, o primeiro Papa, crucificado de cabeça para baixo. Nosso Senhor continua que é nesse momento em que estes apóstolos testemunharam a fé. A fé foi provada, questionada, perguntada a São Pedro, e ele disse: eu não sou digno de morrer com meu Senhor. O algoz: não tem problema, a gente resolve agora, crucifica e vira de cabeça para baixo, ponto, e acabou. E assim, sarcasticamente, então agiu todos os agressores contra os apóstolos. Mas nosso Senhor Jesus lembrava que não devemos temer aquele que mata o corpo, mas aquele que mata a alma, leva a perder. Ela não morre, ela viverá eternamente, ou no céu, ou no inferno. A morte é de fato a perda do céu, né? Depois, Jesus fala que precisa então ficar firme, de não planejar a própria defesa, que Ele dará palavras acertadas, que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater, e que sereis entregues, aí vem, pelos pais, irmãos, parentes, amigos. E aí a gente olha para a igreja de novo. São Bento, quando diz, veja, entregue pelo próprio Pai. O nosso Papa morreu assim. Os papas são vocacionados ao martírio, e assim são os bispos, e assim também devem ser os padres, e assim deve ser também todos os cristãos. Por causa de quem? De Cristo. Então, se você, amado irmão e irmã, pensar um pouquinho, e por pensamentos, palavras e atos, você confirmar a sua fé, você vai ser muito perseguido. Mas se você der uma de mosca morta no mundo, ficar aí zumbizando, né, sem dar muitas respostas no mundo, você vai viver muito bem aqui na terra, mas vai viver bem até demais, né? Só que haverá um momento que, se você for realmente consciente, quiser amar a Cristo e quiser com pensamentos, palavras e atos, sem omissões, testemunhar a Cristo, você vai fazer aquilo que nosso Senhor disse: quem não tomar a sua cruz de cada dia, não será digno de mim. A cruz de cada dia, a cruz do sofrimento, irmãos e irmãs. Então, alguns santos foram perseguidos pelos seus próprios irmãos. Pergunto-vos, quantas vezes tentaram matar envenenado São Bento, monge, na sua abadia, estava lá, e aí tentaram matá-lo envenenado. Uma vez, então, deram-lhe vinho, e quando ele fez o sinal da cruz, a taça se rompeu e o vinho se derramou. E uma outra vez, o monge chamado Florêncio, foi assim que ele ficou conhecido na história, São Bento percebeu que tinha algo errado, e quando viu, era um pedaço de pão, e ele intuiu que aquele pão estava envenenado. Um corvo veio à janela, aqueles pássaros pretos, né, que tem muito adestrado, e pegou o pão e levou embora. Essa é a história de São Bento, né? Um outro santo mais próximo, São João da Cruz. São João da Cruz, os irmãos dele, não aceitou seu regimento dentro do mosteiro.
Foi o que fizeram com São João da Cruz? Prendeu no cárcere, numa cela fria e suja, durante 9 meses. E foi lá em que ele escreveu um belíssimo livro, Cântico Espiritual. E se formos muito à frente, a gente vai lembrar do Padre Cícero Juazeiro, vai lembrar do Padre Biapina, e vai ver que a vocação do cristão autêntico e de verdade é esta: perseguido inicialmente por quem? Seus irmãos padres, né? Dentro de casa. Jesus já disse isso: pai contra filho, filho contra pai, porque não tem caridade. Faltou caridade nos irmãos de São Bento, faltou caridade nos irmãos de São João da Cruz, né? Não aceitou suas reformas. Parentes, irmãos, parentes e amigos, né? Então, são aqueles que nosso Senhor fala: alguns matarão, serão mortos, todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo. E guardemos no coração que o que nosso Senhor diz no finalzinho é: permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Perseverança final é a doutrina da igreja que precisamos pedir. A perseverança final. Santo Alberto Magno morreu com 80 e poucos anos. Certa feita, não tinha tantas perseguições, mas teve que defender Santo Tomás de Aquino, seu discípulo, depois de morto. Quiseram impugnar suas teorias, sua teologia, e Santo Alberto Magno foi defender. Mas na hora da morte, ele estava olhando para o céu, e ele tinha o dom de saber o dia que ia morrer, e que ele olhando para o céu, os irmãos quiseram virar ele, para ele ficar mais confortável, e ele disse: não, me deixa olhando para o céu, porque eu quero apontar o olhar para onde eu vou. Só que ele vira a cabeça e vê o demônio, e diz: o que queres comigo, criatura nefasta? Eu não tenho nada contigo. E expulsou o demônio. Ele é aquele que jaz no mundo. E o que fazer? Viver em amizade com Deus. Viver e morrer tranquilo. Pedir a São José esta intercessão. E lembrar da Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Minha gente, se estiver o humilde São José do nosso lado na hora da morte, se estiver a humilde Virgem Maria ao nosso lado na hora da morte, o arcanjo Miguel ao nosso lado na hora, o que eu vou temer? Aquele que já foi derrotado. Precisamos então, irmãos e irmãs, fazer o quê? Nos alimentar do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus e viver em amizade com Ele. Comungar bem, buscar os 2 frequentes sacramentos da igreja, comunhão e confissão, viver em estado de graça, aprumar a vida e ficar tranquilo, e fazer apostolado, né? Ensinar o caminho do reino dos céus aos pequenos, famílias, filhos, aos nossos parentes, familiares, aos nossos amigos, e converter esses que poderiam, sem o amor divino, nos perseguir, convertê-los para o amor de Deus. Amém? Possamos acolher então a mensagem, pedir a intercessão de Santo André, nosso protetor, que o seu anjo da guarda proteja também o nosso município, a nossa cidade, a nossa igreja, a nossa área pastoral e todas as famílias que estão espiritualmente vinculadas a esta igreja matriz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.